Salve, torcedor beneditino! Está começando mais um programa podcast Papo São Bentista. Dá boa noite para o Eury, começando mais um episódio falando do jogo contra a Penapolense, mais uma vitória, quarta vitória consecutiva do São Bento. Começar conversando com o Eury, já falando da caravana, cara. Aproveitar já, né, o início falando sobre a caravana, para poder elogiar a torcida Sangue Azul, que foi quem organizou a caravana. Fez uma caravana na faixa para o pessoal, não cobrou nada, uma distância muito grande, 420 quilômetros para ir, mais 420 para voltar, quase 1.000 quilômetros num bate-volta aí, uma caravana bem complicada. Aí o pessoal foi em peso, encheram o ônibus, fizeram uma festa bonita, foi até emocionante, né? E o Eury estava lá, né? Eu não pude ir, né, Eury? Eu acabei enrolando para ir, cara. Fiquei indeciso entre ir e não ir, né? E no fundo eu ia, sabe? Eu resolvi deixar para a última hora, mas acabou que esgotou bem cedo. Foi até mais um ponto positivo para a torcida do São Bento aí, que encheu o ônibus muito rápido. Até acho que se tivessem outros ônibus, né? Poderia terem lotado outros ônibus, outra van pelo menos, né? Mas muito boa a caravana, mais de 50 pessoas. E o Eury estava lá para poder falar melhor dessa caravana, né? De como é que foi. E os agradecimentos à torcida Sangue Azul, que foi quem proporcionou isso e fez uma grande caravana aí. Boa noite, Eury. Fala, Maicon. Fala, amigo somentista. De fato, né? A gente é bastante crítico. A gente às vezes chega até a ser chato em alguns pontos, né? A gente critica bastante tudo, torcida, diretoria, time. Mas quando é para se elogiar, a gente tem que elogiar, né? E acho que o grande destaque desse final de semana foi a Sangue Azul, uma grande caravana, longe pra caramba. Inclusive, até falava pra você fora do ar, né? Eu dei uma pesquisada e a última vez que alguém levou mais de 50 torcedores pra Penápolis foi no dia 4 de fevereiro de 2018, num jogo da Série A2. O Votuporanguense levou mais de 50 pessoas. Então essa caravana foi o maior público que Penápolis recebeu em mais de 2 anos. É muito, muito legal essa interação da Sangue Azul. Oi? Pera aí, Eury. Foi em 2016 a última? 2018. 18, então foram 2 anos. Eu tinha entendido 16, vai falar que eram 4. Mas Uhum. é significativo, né, cara? Significativo. Tem bastante cidades ali que são mais próximas, né? A gente tem quase 500 quilômetros, né, cara? Um belo número, né? Não, de fato, o Guarani, quando jogou a Série 2, se eu não me engano, foi em 2016, eles jogaram em Penápolis, levaram, salvo engano, 40 pessoas. E o Guarani é uma torcida que costuma ir em peso para todo lugar, né? E nós conseguimos colocar um número Uhum. maior que a própria torcida do Guarani. Então, foi um número muito expressivo. E essa interação, né, da torcida organizada com o torcedor comum. Muitas vezes a torcida organizada é muito criticada, é criminalizada, mas as pessoas não sabem, né, o que se passa nas viagens, nas caravanas das torcidas organizadas. Muitas vezes passam noite, passam o dia viajando, largam família para conseguir estar apoiando o time. Passamos a noite viajando, saímos aqui a 1 hora da manhã do domingo e mesmo com todo o cansaço, toda a extensão da viagem, a rapaziada da Sangue Azul cantou o jogo inteiro praticamente. Em muitos momentos cantou mais que a torcida mandante. Foi destaque na transmissão do jogo, né, pela rádio. Então acho que foi sensacional essa caravana da Sangue Azul. Parabéns a todo mundo que organizou. Acho que para mim foi o grande destaque do final de semana. Cara, foi sensacional. Até o pessoal da imprensa se emocionou, né? Com o final do jogo, né? A gente vai falar sobre o jogo ainda, mas o final do jogo, a torcida e os jogadores. Porque eu acho que é muito significativo, né? Você jogar a quase, né? 450, quase 500 quilômetros de distância da sua cidade, cara. Uma cidade que é tão distante quanto Curitiba de Sorocaba, por exemplo, né? E você conseguir, como você falou, não só levar um público, né? Que não aparecia em Penápolis há 2 anos, né? E você estando bem mais distante, né? Sendo na cidade de longe, como ainda você, como você falou, cantando muito e sendo, de repente, fazendo até o mando de campo ser mais próximo do São Bento do que da Penapolense, né?
Então, assim, eu acho que isso pesa bastante, mostra para os jogadores o quanto a diferença que é jogar num São Bento do que jogar numa Penapolense, né? E um grande, Porque pode falar. acho que um grande sinal disso, né? Quem tava lá sabe como foi na recepção dos elencos, né? A gente chegou por volta das 7 horas da manhã, então chegamos antes dos times até no estádio, né? E quando os elencos chegaram, primeiro chegou o time da Votuporanguense, da Penapolense, só tinha torcedor do São Bento na entrada dos times, né? E a torcida ali tava Uhum. com rojão, a torcida tava com bandeira e tal. E quando os caras chegaram, eu acho que até tomaram um susto de olhar e tá todo mundo de azul. Então a gente conseguiu fazer É, uma recepção hostil, entre aspas, né? Sem violência, sem nada. Mas fizemos a nossa recepção aos caras na casa deles. deu uma pressionada nos caras, né, cara? Isso deve ter sido muito significativo, como você falou, até para os jogadores do Penapolense, né? Para eles olharem e falar, pô, que isso, a nossa torcida não tem um aqui, tem, sei lá, 50 deles, né? Né, sabendo a distância, né? Que algumas pessoas sabem, né? Os jogadores do São Bento, principalmente, né? Viajaram a distância, então eles sim, sabem, né? Quanto longe é Penápolis e ver tanto torcedor do São Bento lá, cara. E lembrando, né? O time estava numa arrancada, mas o time ainda não estava, e não está, né? Infelizmente, nem no G8 do campeonato ainda. Não é um líder do campeonato disparado com uma grande campanha. Então, a torcida de parabéns, como você falou, organizada de muito parabéns, assim, de ter organizado a caravana, ter disponibilizado essa possibilidade do pessoal e sem grandes custos, porque a distância longa como essa exige grandes custos, né? Não sabemos como eles fizeram, né? Mas geralmente a torcida tem caixa, enfim, né? Eles conseguiram proporcionar de alguma forma que o torcedor conseguisse ir para esse jogo sem ter que pagar a viagem. Isso é sensacional, como você falou, aproxima o povão do torcedor organizado, né? E cada vez mais eu tenho sentido essa aproximação, entendeu? É uma coisa que estava um pouco faltando, como você falou, a gente critica, né? E cada vez mais eu sinto o torcedor comum se aproximando da torcida organizada. O pessoal foi cobrar junto lá, né? No treino, lá no meio do campeonato, nas épocas de crise. E tinha lá uma parcela de torcedores organizados, uma parcela de torcedores comuns, né? E agora nas caravanas também, muito povão, muito família ali junto com a organizada, que também fez o seu papel. Então, sensacional, nota 10, como você falou, grande destaque da semana, emocionante até. E nessas horas a gente vê o quanto o São Bento é grande, né? E não foi só na arquibancada que o São Bento foi grande. São Bento venceu mais uma quarta vitória consecutiva. Até estamos acostumados com esse negócio de ganhar agora, né, cara? Mais uma vitória. E, assim, não foi uma vitória fácil, né? Como a gente já esperava. Eu até falei no último episódio que seria um jogo complicado, né? Como foi. A gente sabia que a Penapolense entrava em campo precisando demais do resultado para não se agravar a sua situação no rebaixamento, até para puxar o São Bento de volta para a briga, né? E não ver o São Bento se distanciar. E era a dona da casa, né? Em tese, apesar de a torcida do São Bento ter feito mais barulho, era a dona da casa. Enfim, calor forte, todo mundo sabe o lado oeste do estado quanto quente é, né? Penápolis está bem afastado ali no lado oeste, bem quente, jogo 10 da manhã de novo. E, cara, na minha opinião, o São Bento não começou tão bem esse jogo. Foi parecido com um jogo em Rio Claro, né? Mais uma vez o Edson Vieira tem tentado jogar de forma reativa, tentado abaixar as linhas e jogar no contra-ataque. E eu insisto em dizer que não tem dado certo, né? Até acho que o time marcou melhor dessa vez. O Edson gosta da marcação homem a homem, aquela marcação mais ferrada, que o Paulo Roberto também usava em Sorocaba, né? Quando treinou o São Bento. Só que até acho que funcionou, o Penapolense não criava grandes chances, né? O São Bento também não contra-atacava muito, estava casinhas muito baixas, na minha opinião. Mas aí acabou sofrendo o gol o São Bento num lance, sei lá, dá para dizer que foi azar, né? Porque o jogador da Penapolense dá um passe ruim, um passe forte, né? Uma pedrada. Aí o que vinha para receber para fazer o pivô acaba tentando dominar a bola, mas acaba puxando a marcação e a bola sobra do lado direito, o atacante bate cruzado e aí acho que é o Jailson que faz o gol e abre o placar, né? Um lance ali de infelicidade, nem dá para dizer que o São Bento marcou errado ali, né? Acabou sendo toques muito rápidos, né? E nem foi por qualidade da Penapolense, foi mais ali uma sucessão de acontecimentos, mas o São Bento tomou o gol, saiu perdendo o jogo, e você me falava fora do ar, né?
que nesse momento se desenhou a derrota na sua cabeça, né? São Bento mal, não tinha mal chegada, a Penapolense vai lá e faz o gol, né? Então, na minha cabeça também, eu já olhei e falei, nossa, acho que não dá para ganhar todas, hoje não vai ser nosso, o São Bento começou esquisito, saiu perdendo. Só que, mais uma vez, né, até foi uma informação que você que passou para mim, o São Bento costuma, dos últimos jogos aí, somente contra o Votuporanguense que a gente não saiu perdendo, né? Abriu o placar. Nos outros, o São Bento toma o gol, e geralmente após o gol que começa, de fato, sobe as linhas, a tentar propor o jogo, e quando faz isso, faz muito bem. Não à toa, né? Tinha feito até o último jogo 9 gols em 3 jogos, agora subiu para 11 gols em 4 jogos, cara. É muita coisa. O São Bento faz muito gols, o São Bento do Edson Vieira, assim como o de 2013, eu gosto sempre de lembrar essa relação aí. E o São Bento, assim que subiu as linhas, começou a pressionar a Penapolense e levar perigo, fez um gol. Oi? Não falei nada. Falou? Nossa, que estranho, cara. Eu jurava que você tinha falado. Tudo bem. Então, assim, começou a pressionar o Penapolense, e aí teve o lance do gol anulado, né, do time de Penápolis, do time de São Bento, e vários outros lances de gol, vários outros lances de perigo. O São Bento estava sempre próximo ali de fazer o gol, até que fez, né, no chute do Thiago Primão, o goleiro defendeu, sobrou no Bambam, que fez o gol. Muito bom também o Bambam voltar a marcar. A gente já estava começando a pensar, né, nossa, se empolgamos tanto com os 3 gols do Bambam, e agora, de repente, ele né, no jogo contra o Votuporanguense fez uma atuação bem discreta, né, e já no jogo contra a Penapolense, voltando a marcar, um gol bom, um gol bonito, um gol que ele chutou de primeira, a bola voltou e chegou chutando bem forte no cantinho, empatando o jogo. E daí para frente, o São Bento virou o intervalo em 1-1 no segundo tempo, continuou pressionando até conseguir o gol, o segundo gol. Mais uma jogada de velocidade do Diego Tavares, né? O Eric Luiz é quem começa a jogar, o Diego Tavares puxa o contra-ataque sempre muito rápido. Agora acho que dá para entender por que era tão valorizado o Diego Tavares no mercado, a ponto de jogar uma Série A no ano passado, né? Porque ele puxa esse contra-ataque muito bem. E no segundo pau, ele cruza, o Juan faz o segundo gol, o gol da virada e da vitória de São Bento, que no final do jogo ainda sofre um pouco, tentando novamente um esquema, né, baixar as linhas, tentando ser reativo, tentando anular ali a Penapolense e sair em contra-ataque, acaba sofrendo, né, sempre assim, com o adversário naquele desespero, mas a gente sofre mais do que deveria. Na minha opinião, o São Bento aparentemente, quando precisa do resultado, vai lá, põe a bola no chão, consegue os gols, e toda vez que tenta baixar as linhas e jogar de forma reativa, fazer cera, segurar aquele jogo, assim, acaba ficando mais vulnerável. A gente até perde a confiança ali no jogo, né? Eu mesmo rezei para acabar o jogo até o final, ali contei os minutos, porque tava difícil, né? Então, nem assim, até uma coisa que eu te perguntar, né, cara? O Edson Vieira sempre fala dos pés no chão, que o São Bento não é maior que ninguém na A2, que é só mais um time, e foi desse jeito que ele conseguiu os resultados. Mas será que não tá pé no chão demais, cara? Não dá para erguer a cabeça, fez 2, faz 3, faz 4, porque parece que o São Bento é superior aos adversários e que se jogar, continua fazendo gol. Mas tem hora que tem um pensamento um pouco pequeno demais, você não acha isso, não? Então, cara, eu não acho nem que pensar, é muito pé no chão, porque da forma como jogou em Penápolis, o São Bento poderia ter feito 4, 5 gols tranquilamente. Como você falou, o time começou mal, parece que o time começou em câmera lenta, uma marcação frouxa, muitos erros de passe nas tentativas de contra-ataque, né? E até sofreu o primeiro gol. E de repente, quando o São Bento sofre o primeiro gol, né, jogando fora de casa, a gente torce para que aconteça algo diferente, mas na cabeça vem um cenário ruim, e o time começa a jogar muita bola. O time não sente o gol. O time simplesmente começa a jogar de verdade. E a partir desse momento, cria inúmeras chances. Teve o lance do gol anulado, que eu não. A gente estava do outro lado, né, do campo, não consegui ver se foi bem anulado ou não. Mas de fato a arbitragem foi lastimável, né? Em 9 minutos de jogo nós já tínhamos 2 cartões amarelos. Parece que o juiz marcava tudo pro outro lado. Mas confesso que não vi o lance do impedimento. Depois teve uma falta ali bem na entrada da área, né? O nosso jogador chuta a bola e bate no braço do defensor.
E logo depois a gente faz o gol de empate. Continua dominando o jogo, né? A Penapolense sai um pouco mais por precisar do resultado. E no segundo tempo, depois que a gente faz o segundo gol, o Bambam perde duas chances incríveis. Então, contando o gol anulado e os dois lances incríveis que o Bambam perde, nós poderíamos ter feito 5-1 tranquilamente na partida. O time da Penapolense contribuiu com isso, porque para mim é o time mais fraco que a gente enfrentou até agora. Um time muito limitado. Para mim é pior até que o Votuporanguense, que é o Lanterna. Mas uma coisa que me chama a atenção no time do São Bento, para mim, um jogador que retrata o São Bento é o Primão. A gente tem essa impressão, né? Como você falou, que o São Bento pode decidir o jogo a qualquer momento. O time tá devagar, tá lento, tá marcando mal. E parece que quando vira a chavinha, o time começa a jogar muito e decidir o jogo quando quer. E o Primão, cara, quando eu digo torcida, critica muito ele, né? A gente vê todo mundo criticando, xingando o Primão. E muito dessas críticas tem sua razão, sim. Porque o Primão muitas vezes parece que desaparece do jogo. É, mata alguns contra-ataques, tira a aceleração dos contra-ataques, erra alguns passes bobos. Mas o Primão parece que quando ele quer, quando ele tem uns lampejos, nos dois últimos jogos, contra o Votuporanguense, ele deu duas assistências dos três gols, e nesse jogo ele chuta a bola que sobra pro Bambam fazer o gol, né? Então ele teve participação direta em três dos últimos cinco gols, mais da metade. Então eu acho que ele retrata bem a realidade do São Bento. Parece que é um cara que quando quer, ele decide o jogo, né? Então, eu não sei nem se é um conforto ali do time do São Bento por saber que é superior, porque, assim, na minha opinião, o São Bento atualmente tem sido o que a gente queria que fosse lá no começo, né? Aparentemente um time superior, um time que se sente a diferença de alguns jogadores claramente acima da divisão, né? O Eric Luiz, quando entra em campo, parece jogador turbinado de videogame, né? Você pega assim, começa a passar por todo mundo tranquilamente. É, e vários jogadores, Diego Tavares, quando acelera a velocidade, ninguém pega. Ele tem outro patamar mesmo, muito diferente, né? Então, assim, aparentemente o São Bento entrou nos eixos, né? O Edson Vieira conseguiu fazer isso, né? E se tornou um time muito mais competitivo, muito, até, como eu falei, superior a todos os adversários que enfrentou ali nos últimos 4 jogos. Muito superior, dá pra falar, né, cara? Muito superior. Né, eu acho que o jogo mais parelho foi contra o Rio Claro, onde a gente foi totalmente merecedor da vitória. Também criou boas possibilidades, né? E depois, meu Deus, o Juventus poderia ter tomado 7 aqui. O Votuporanguense também escapou de goleada, apesar de, né, ter sido um placar mais estreito. São Bento também perdeu boas oportunidades de ampliar o jogo quando estava 3-1 e também, igualzinho foi nesse jogo, né? O jogo contra o Votuporanguense, no momento que o São Bento acelera, resolve, né? Faz gols em 2 minutos, vai lá, parece que assim, né? Tomou o gol e aí fala, não, peraí então. Aí coloca a bola no chão e vai para cima. E quando não faz o gol, passa muito perto, né? Pressiona, faz, empata, vira, faz 3, né? Que nem no caso do Votuporanguense. Aí depois volta pro ritmo antigo, né? Parece que é isso. Enquanto o Penapolense, como você falou, de novo, poderia ter sido uma goleada, então, aparentemente, voando o time, né? Eu acho que a gente sofre mais do que o necessário por isso, né? Porque nesse jogo com o Penapolense mesmo, como você falou, né? O Bambam, pô, a gente fala do gol, o gol foi bom, muito bonito, mas perdeu 2 gols que centroavante nenhum pode perder, né? E nos outros jogos a gente tinha visto também, né? O Wellington Bruno perdendo gol cara a cara, né? Aquela coisa assim, faz o gol, mata, como aconteceu contra o Juventus, né? Que a gente foi muito mais cirúrgico ali nas chances e isso ajuda a você não sofrer no final, né? Porque o final do jogo contra o Penapolense já pensou que injusto seria se a gente, né? Os caras levantam uma bola na área e conseguem o gol, né? Quase aconteceu isso, inclusive o Lucas Macanhã fez uma defesa sobrenatural, né? Na cabeçada do cara. Acho que foi o Washington que cabeceou, ele pegou de mão trocada ali, queima a roupa de novo, né? O Macanhã que a gente sempre fala, né? É um jogo criticando e outro jogo elogiando. O Macanhã foi muito bem de novo. Foi exigido aí num nível absurdo, né? Uma cabeçada queima-roupa, fez uma grande defesa, muito seguro, né? Diferente do jogo contra o Cave, que ele deu umas falhadas, né? Então continua nesse negócio aí, né? Oscilando. Um jogo sim, um jogo não, um jogo bom, um jogo ruim, né? O Macanhã. Mas foi bem contra o Penapolense. Mas então, poderia ter empatado o jogo nesse lance aí. E é triste que a gente tenha
né, passado por isso, porque aparentemente, pode ser uma visão, né, de fora, uma visão de leigo, mas talvez assim, na minha opinião, parece que se o time continuasse com as linhas altas, jogando sem medo de tomar um empate no contra-ataque, como foi, né? São Bento teve um momento no jogo que estava com 1-1, que era um placar que é bom para o visitante, mas continuou com as linhas altas, continuou propondo o jogo. E quando parece que propõe o jogo, como você falou do Primão aí, né? Na hora que, né, o time tá ali naquele momento de propondo o jogo ali, o Primão jogando sério, o Eric Luiz entrou no segundo tempo muito bem. Parece que começa a envolver o adversário e é questão de tempo para sair o gol. Aquela velha frase de o gol tá madurando, né? A gente sente claramente isso, ó, o gol tá madurando, qualquer momento São Bento vai fazer o gol aí. Eu chego a sentir, cara, falando sério, contra o Rio Claro, foi a mesma coisa no primeiro jogo lá, né, dessa sequência de 4 jogos. Eu cheguei até o momento que o jogo tava 1-1, eu falei, não, vai sair o gol, cara. Eu tava sentindo, vai sair o gol, porque do jeito que tá o time aqui, vai sair a qualquer momento. E é a mesma coisa nesse jogo contra o Penapolense, já dava para ver ali que ia virar o jogo. Então, por que não, né, continuar dessa maneira, fazer o terceiro gol? Eu entendo a ideia do Edson, você sabe, né, você até brinca aí fora do ar, né? Ah, é que eu sou retranqueiro, eu gosto, né, eu adoro o jogo reativo, acho muito bonito, tão bonito quanto o jogo ofensivo. Mas acho que esse São Bento, esses jogadores, né, e principalmente o estilo do Edson Vieira, dá mais certo com o São Bento propondo o jogo, com as linhas altas, jogando para valer, jogando para fazer o gol, sem esse negócio de ficar, né, tentando fazer o jogo reativo, que às vezes é necessário, mas na minha opinião o São Bento tem sofrido tentando jogar desse jeito, cara. Bom, depois no final do jogo, quarta vitória consecutiva, o time empolgado, e aí teve aquele momento emocionante, né, que a gente citou, né, a torcida fazendo muito barulho, cantando e comemorando com o time, que também extravasou, jogador beijando escudo, batendo no braço, né, aquela união, aquele momento mágico, que para mim simboliza muito a cara de um time indo rumo ao acesso, né. E aí a gente tem um balde de água fria, que é a paralisação do campeonato. Antes de saber disso, Edson Vieira falou sobre o coronavírus com a imprensa e, apesar de ter ressaltado que a saúde pública vem em primeiro lugar, ele explicou que o São Bento seria muito lesado com uma possível paralisação. O time estava embalado, né? 4 vitórias consecutivas, encaixado, como eu falei, até essa união, torcida e jogadores estava alinhadinho, e aí já prevendo, né, o Edson disse que o São Bento seria muito prejudicado por uma possível parada, cara. Bom, e aí, hoje pela manhã, reunião da Federação Paulista, que decidiu pela paralisação do Campeonato Paulista da Série 2 por tempo indeterminado, cara. Então, ficaram as dúvidas, né? Como vai acabar esse campeonato? Teremos datas para acabar esse campeonato? Esse campeonato não vai acabar? O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Você acha que vai ter final de campeonato? Ou será que o sonho acabou aqui? Seria muito injusto com esse time, né, cara? Então, cara, é claro que nós seríamos um dos mais prejudicados por essa parada. Nós éramos o time que vínhamos na melhor sequência, junto com a Portuguesa. é, Mas não é algo pensado para prejudicar o São Bento, né? Não é algo que foi planejado com o intuito de lesar o São Bento. Eu acho que desde o momento que começou a se parar o esporte mundial, já tudo indicava para que essa paralisação com o tempo chegasse aqui. Era questão de tempo, né? Se ia demorar um pouco mais, se ia ser feito agora, e a paralisação ela ia ocorrer, né? Eu acredito que poderíamos terminar essa primeira fase, adiantar a rodada do final de semana que vem para quarta ou quinta, adiantar o jogo que seria no outro meio de semana para o final de semana e o outro final de semana no meio de semana, né? Eu acho que em uma semana e meia nós conseguiríamos terminar pelo menos essa primeira fase, nem que fosse com portões fechados. Para mim, o problema não é a paralisação, porque, como eu falei, já era nítido, já era esperado, já era indicado que a paralisação viria. O problema é justamente esse que você falou, né? O que será feito depois dessa paralisação? Será que vai ter campeonato? Será que não vai ter campeonato? Será que vai fazer um mata-mata com os atuais 8 primeiros colocados? Será que vão simplesmente dar o acesso para os 2 melhores colocados? De fato, seria injustiça não termos campeonato ou que o acesso fosse dado para os primeiros times, né? Até porque o São Bento
depois da chegada do Edson Vieira, vem demonstrando, consegui assistir alguns jogos, né, de outros times, e o São Bento do Edson Vieira vem demonstrando ser, não tem pretensão aqui de ser arrogante, mas o São Bento vem demonstrando ter o melhor futebol. É um time que se mostra ser acima da divisão, né? É um time que, até jogando reativamente, até discordo daquele ponto que você falou, é um time que cria muitas chances. Os dois gols, as duas chances claras perdidas pelo Bambam, foi quando estávamos no momento reativo da partida, quando estávamos no contra-ataque. Então, injusto, muito injusto seria não continuar o campeonato. E essa insegurança, para mim o problema é a insegurança gerada. Se você paralisa o campeonato por tempo determinado, ou se você paralisa o campeonato já sabendo que ele vai voltar, eu acho que não tem problema nenhum. Alguns campeonatos, acho que o Gaúcho, o Mineiro, se eu não me engano, suspenderam por 15 dias, né? Então tem um prazo e depois desse tempo reavaliarão a situação. É, então, se a Federação Paulista falasse, não, a gente vai dar um jeito de continuar com o campeonato, de terminar o campeonato, eu acho que não teria problema. Mas aí vem a grande questão, né? A gente tá na Série A2, onde os times. Nós somos o único time, nós e o São Caetano, né? Que temos calendário nacional, que temos segundo semestre. O resto vai disputar no máximo a Copa Paulista. Então, os jogadores não têm contrato, né? Os times fazem contrato com os jogadores até abril, e depois disso fica a Deus dará. E os times não têm dinheiro para renovar o contrato dos jogadores até o final do Campeonato Paulista da Série A2 em caso de prorrogação, né? Então acho que esse vai ser o maior empecilho para continuidade do campeonato, porque calendário não vai ser problema. Os times da Série A2 têm calendário de sobra, né? A gente da Série C, dependendo de quando começar, se começar em maio ou junho, né, como era mais ou menos previsto, temos só jogos de final de semana, então teríamos o meio da semana para mandar os jogos da Série A2. Mas a questão de data, que é o mais apertado para os times da Elite, né? Para a gente não é o problema. O nosso problema é o financeiro, de que os outros clubes consigam manter seus elencos. Nos resta aguardar, né? E torcer para que a federação tenha bom senso e consiga terminar o campeonato. Cara, eu acho que foi um balde de água fria, né? Só explicando também, né, para não soar errado. Claro que a gente entende que, em primeiro lugar, devemos pensar nas questões de saúde pública, saúde sempre em primeiro lugar, até mesmo no futebol, que é uma coisa mais supérflua do dia a dia, né? Então, assim, a decisão foi uma decisão tomada também no mundo inteiro, como você falou, totalmente esperada, não é nenhuma surpresa também, obviamente, não é arbitrária, não tem a intenção de prejudicar ninguém, obviamente, né? Só para deixar isso claro, quando eu falo um balde de água fria, que é decepcionante, é pensando no lado esportivo, né? No São Bento, como desempenho, pensando no campeonato, esquecendo o motivo da paralisação. Pro São Bento é terrível, independente de voltar, né? Porque se voltar o campeonato, o São Bento perde o embalo totalmente, né? Hoje, o momento do São Bento era incrível, os jogadores estavam aí, né? Chegaram a fazer os últimos 3 jogos em uma semana e meia, e depois teve uma semana agora para esse jogo contra o Penapolense e voltou a vencer. Então, ali em questão de 2 semanas e meia, treinando, jogando, ganhando, treinando, jogando, ganhando. Então, assim, era um embalo que assim, até por estar na reta final, né? Tudo indicava, como você falou, né? Provavelmente o melhor futebol do campeonato, indicava uma classificação, talvez até uma classificação entre os primeiros colocados ainda, porque o São Bento tem uma distância muito pequena deles, né? Assim, um time que estaria totalmente embalado no acesso, né? Nos jogos de mata-mata. Então, assim, muito, muito ruim para o São Bento, esportivamente falando, né? Sobre o ponto que você falou do jogo reativo, eu até concordo que as chances foram criadas, até porque no contra-ataque você tem muito espaço, também tem bons jogadores que jogam no contra-ataque, né? O Eric Luiz, o Diego Tavares, jogadores muito rápidos, e as chances realmente são criadas. Até mesmo nos outros jogos também foi a mesma coisa. Também tu cria chances jogando de forma reativa. O que me incomoda é o fato do adversário também, justamente chamar o adversário, entendeu? O grande Tele Santana gostava de dizer que a melhor defesa é o ataque, né? Então, os times dele tinham as linhas altas, propunham o jogo, e ele dizia que enquanto o time dele estava propondo o jogo, o adversário não estava fazendo nada, estava só se defendendo, né? E é mais ou menos por aí.
Eu sinto que o time do Edson, quando tá jogando pra frente, né? Eu já tive insegurança, né? Já vi o São Bento, por exemplo, do Paulo Roberto Santos, em momentos tentando propor o jogo, né? Que é um estilo diferente do que ele gosta de fazer ali, né? E eu ficando preocupado, vendo o São Bento tentando atacar, e as linhas altas, e o desenhado contra-ataque do adversário, e eu preocupado. Já o São Bento do Edson Vieira propondo o jogo, eu não sinto preocupação nenhuma. Eu até esqueço que tem que se defender, porque o time troca passes tão bem ali, né? Cria tão bem, articula tão bem as jogadas, que parece que só tem a gente jogando, né? Então, o meu problema é isso, né? Às vezes a gente tá ali 30, 35 minutos, né? Propondo o jogo, criando, jogando bem, e aí quando faz o gol, abaixa as linhas e chama o adversário que estava morto no jogo, e o adversário começa a erguer bola na área, começa a levar perigo, né? Então, só para explicar o ponto, né? Bom, sobre ainda a decisão aí da Federação Paulista, né? E os impactos dela, já começando a temporada de especulações, né, cara? Como que fica o campeonato? Como você falou, 15 dias na maioria dos estaduais, aqui por tempo indeterminado. E agora a gente vai precisar ser bastante delicado, né, para dizer algumas questões, para poder não ser mal interpretado e também para não ser processado. Vamos lá. Eu imagino que a nossa federação não tem interesse em seguir com o campeonato, cara. Por quê, né? A gente teve também a reunião, na verdade eu falei às 10 da manhã, a nossa reunião começou quase meio-dia, porque às 10 da manhã foi a reunião do Campeonato Paulista da Série A1. E lá foi decidido a mesma coisa, né? Paralisação geral do campeonato. E a gente viu um movimento de clubes que estão lutando contra o rebaixamento, pleitando a possibilidade, que foi até colocada em discussão, de não haver rebaixamento nesta edição do campeonato, né? Lembrando que na Série A1 foram disputadas 10 partidas, né? Restavam apenas 2, e está sendo cogitada a possibilidade de não haver rebaixamento. O que também é interessante de ser mencionado é que nós temos hoje, na briga do rebaixamento, hoje na zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta, né? A gente tem ainda um Corinthians um pouco ameaçado, né? Então, esses times aparentemente lideraram a ideia de não seguir com o campeonato, junto também com os outros grandes, né? O Palmeiras e o São Paulo também não queriam a continuidade do campeonato. E até houve momentos na reunião, né, pelo que a gente acompanhava ali, né, pelo Twitter, que a maioria dos clubes queriam a continuidade do campeonato com portões fechados, mas aí foram convencidos pelos demais que o ideal seria paralisar. Fato é que tudo bem discutir a continuidade ou a paralisação do campeonato, a gente está tendo uma epidemia, mas discutir a possibilidade de não haver rebaixamento, cara. Inclusive, essa possibilidade é cogitada até mesmo com a conclusão do campeonato, cara. Se fazer as 2 rodadas e não ter rebaixamento esse ano. O que você acha disso aí, cara? Você acha que é justo? Você acha que vai impactar aí na Série A2 a possibilidade de não ter rebaixamento na Série A1? Cara, eu acho que esse ponto não vai afetar a Série A2, porque até por uma questão de regulamento, né? O regulamento já previu o acesso de 2 times, e como ninguém pode ser prejudicado, né? Vai ter acesso. Eu acho que, inevitavelmente, 2 times, pelo menos, vão subir para a Série A1. E eu acho até que a federação ela tem interesse sim em terminar o campeonato, porque existem contratos, né? A federação tem contrato de transmissão com a TV Globo, tanto da Série 1 como da Série 2. Tem contratos de publicidade com outras empresas. Então, para a federação seria interessante o término do campeonato. O problema é que para os clubes não há esse interesse, né? Os clubes da Série 1, em sua grande maioria, estão aí ou na primeira divisão estadual, nacional, ou segunda, né? Série B. Temos os 4 grandes na Série A, temos mais 4 ou 5 times na Série B. Então falta o calendário, né? Uma das hipóteses seria de readequar o calendário brasileiro para o calendário europeu e fazer temporadas em 2 anos, né? Estaríamos agora na temporada 2021. E aí o campeonato brasileiro só começaria em agosto ou setembro. Neste cenário, seria possível o término tranquilamente dos estaduais, né?
Eu, particularmente, como eu já falei, né, sou a favor de terminar sim os campeonatos, né? Até vi uma matéria no UOL, no UOL Sport, há alguns dias, não lembro quem que escreveu, mas falava, né? Ele fazia um cálculo de todas as datas disponíveis, e se eu não me engano, eram números mais ou menos que nós temos disponíveis até o fim da temporada 79 datas. E um time brasileiro, contando com finais de semana e meios de semana, né? E um time brasileiro, contando com Libertadores, Campeonato Nacional, estadual, Copa do Brasil, precisaria de 66 datas, se eu não me engano. Então sobrariam 13 datas, que daria algo em torno de um mês e meio. Então o calendário brasileiro, se readequado, aguentaria ainda um mês e meio de paralisação sem prejudicar nenhum campeonato. Podendo terminar estadual, podendo terminar nacional, né? Existe possibilidade também de fazer um campeonato nacional da Série A com turno único, sem aquele popular já turno e retorno, né? Então existem muitas especulações, muitas ideias diferentes. Agora a questão acho que vai mais do bom senso dos clubes, né? De, de conseguir o bom senso e boa vontade, digo, de conseguir terminar esse campeonato, arrumar as datas, se dispor de jogar e terminar as competições. Mas eu acho que não afeta, porque o que afetaria seria o calendário do ano que vem, né? Porque aí, com pelo menos dois times subindo, nós teríamos pelo menos 14 times na primeira divisão. Há a possibilidade também de subirem quatro times para fazermos. Perdão, a Série 1 é com 16 times, né? Isso. Aí seriam 18 se subissem dois, 18 isso, seriam ou 20 se 20. subissem quatro. Isso. Então, ou subiriam dois ou subiriam quatro para completar os 20 times, o que seria mais benéfico, né? A questão seria mais como se daria o acesso. Se já terminaria a primeira fase sem os três últimos jogos, se teríamos todos os jogos em um mata-mata normal. Particularmente, tem uma ideia na UEFA que está sendo discutida para a Champions League e para Europa League, que seria a realização dos jogos eliminatórios, dos jogos decisivos, em uma única sede e jogos sucessivos, né? Jogos um atrás do outro. Eu acho que dependendo de como estiver o calendário, seria uma alternativa. Você escolher com, claro, devidas adaptações, porque lá já estão nas fases quartas de final. Talvez a nossa fase final, se decidíssemos em jogo único, em uma fase, em um local só, então faria os 4 jogos das quartas de final direto, talvez em duas sedes, para não prejudicar muito um gramado. E depois semifinal e final também jogo único em uma só sede. Não sei, são hipóteses, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente consiga terminar o campeonato e fazer o acesso, se dá para os dois melhores times de fato do campeonato. Cara, onde que eu discordo da intenção da federação de terminar ou não o campeonato, né? Eu acho que no momento que foi votado, que foi discutida essa possibilidade de terminar ou não agora, né, com portões fechados, adiantando os jogos em quarta e quinta-feira, seria uma decisão, né, sabendo que se faltam, né, no caso da Série A2, 3 jogos, na Série A1, 2 jogos, né, para terminar o campeonato, seria uma decisão mais próxima né, acredito, da melhor opção, porque apesar de a gente ter o surto, né, estamos falando de jogos com portões fechados, a gente sabe ali, né, eu tenho minha opinião pessoal, né, acho que ali teria 22 jogadores em exposição, um com o outro num campo, né, de futebol que tem dimensões grandes, a gente tem situações no dia a dia ali, né, pessoas pegando ônibus com 70 pessoas um espaço 6 vezes, 10 vezes menor, né, em outras N situações. Então, assim, nem acho que fosse uma situação tão arriscada desse jeito para poder, né, chegar nessa conclusão de cancelar, né, de suspender por tempo indeterminado. Como eu falei, tem clubes fortes interessados em suspender o campeonato, né? Estranho para mim, como você falou, né, o indeterminado, fugindo à regra dos outros estaduais, né? Isso é bastante estranho. E eu acho que tinha uma questão chave nessa reunião, que era
a questão do tempo de contrato dos jogadores. Isso aí não tem como fugir, cara. Times como o Água Santa, Santo André, tem jogadores ali que vão jogar Série B, Série A no segundo semestre, e esses jogadores têm um contrato até abril, e assim, abril tá aqui, cara, falta aí, né, a primeira fase acabaria daqui 2 semanas, então o contrato desses jogadores vai acabar em 2 semanas, e não tem a possibilidade de prorrogar isso, né, até porque não há dinheiro, né, esses clubes não têm dinheiro, e assim, esse era um argumento muito bom para a gente seguir o campeonato, para matar essa primeira fase ali, né, os 2 jogos ali rapidamente. E a federação colocou na mesa, né, essa possibilidade de não cair ninguém, aparentemente talvez para tranquilizar os clubes, olha, calma, não vai cair ninguém. E depois essa decisão de suspender o campeonato, né, de suspender o campeonato por tempo indeterminado. Então, assim, eu sabendo dessa questão dos contratos, eu acho que essa é a questão chave, né? Como nós vamos fazer? O Água Santa, por exemplo, vai entrar em campo com um time de Copa Paulista para enfrentar um Botafogo de Ribeirão Preto com um time de Série B no segundo semestre, ali se for, né? Se a gente encontrar datas ali no futuro para poder fazer esses jogos, né? Como que vai ser feito isso? Parece que não tem solução, eu não consigo entender. Aparentemente, cara, que, claro, a federação não poderia chegar hoje e falar, olha, tá suspenso o campeonato, tá declarado campeão aqui, não vai ter rebaixamento. Ela precisa de uma medida cautelar, ela pedia lá, não, ó, tá suspenso por tempo indeterminado e lá na frente, talvez, fazer a suspensão, o encerramento final, né? Então, assim, eu acho muito estranha a decisão, né, sabendo primeiramente de não ter um tempo, né, como nos outros estaduais, para ser reavaliado isso. Acho também estranho, assim, não ter tido solução para a questão dos contratos dos jogadores, que é a questão chave, até na Série 2, né, questão chave. Mesmo que os times da Série 2 tenham mais datas, e essa era a nossa esperança para terminar o campeonato, olha, tem mais data, os times não têm calendário, o São Bento poderia sim jogar a Série A2 e a Série C ao mesmo tempo, afinal de contas, Série C só acontece em finais de semana, o São Bento teria sempre meio de semana livre, e nem adianta pensar que, não, isso aí vai ser prejudicial, né? Os outros times vão ter a semana cheia, o São Bento vai ter jogo de quarta e de domingo, mas não, porque já aconteceu com outros clubes, o Ipiranga de Erechim, o Operário jogaram a Série A2 dos seus estaduais, e simplesmente por força de vontade da federação local que começa o campeonato mais tarde, fizeram simultâneo com a Série C, né? Então, seria só mais um caso desse, os outros times jogam a Copa Paulista, que poderia até ser cancelada, adiada, né? Enfim, teria muita possibilidade para isso, mas aí entra os contratos dos jogadores. Assim como na Série A1, né? O jogador que hoje defende o Sertãozinho, que defende a Portuguesa Santista, muito provavelmente vai pegar uma Série C ou uma Série B de brasileiro no segundo semestre, né? E esse jogador, ele vai sair, né? O contrato dele tá para vencer já também. E aí, como é que vai fazer, cara? A Portuguesa Santista vai montar um time de Copa Paulista, que só pro ouvinte entender a diferença, né? O time de Copa Paulista, às vezes tem uma folha salarial de 50, gira em 50, 60 mil reais, um time de Série A2 em 200 mil reais. É um time 4 vezes mais barato. Então, assim, como é que você vai terminar esse campeonato? Cara, para mim não chegou numa solução nisso aí. Isso aí parece um ponto-chave, daria pano para manga, sabe? Decidir isso depois. Então, independente das opções aí de calendário europeu, né, que eu acho até uma opção viável, eu acho até que a Globo sempre tentou, que é a dona dos direitos do campeonato, né, ela sempre tentou introduzir essa ideia do calendário europeu, seria uma chance boa para fazer isso, mas aí como é que vai fazer com os contratos, cara? Não me entra na cabeça, entendeu? Eu acho que, infelizmente, eu não queria, né, falar, né, dar essa notícia para o torcedor, mas eu acho que, infelizmente, o mais provável, na minha ótica, é esse campeonato não voltar mais, né? Eles provavelmente deve prevalecer o brasileiro, que é um campeonato, como você falou, fazer um turno no brasileiro também, né, envolveria muito dinheiro. A Globo paga aí por 38 jogos, teria que fazer só 19, ia ter que diminuir as cotas pela metade dos times. É um campeonato que geralmente é priorizado por todos. Então é muito mais provável que o estadual não termine. E aí fica o pensamento, como que a federação fará, né, com questão de rebaixamento e acesso. Existe uma inclinação muito forte para não haver rebaixamento na Série A1, é o mais provável, né?
E aí, como você falou, né? Existe a possibilidade de subirem 2 times ou subirem 4. Os 4 adequariam nos 20 clubes novamente, como já foi no passado. Faria mais sentido do que fazer um campeonato com 18 times. Eu nem sei como seria feito esse campeonato, né? Então, assim, o acesso eu também acredito que deva ter, como você falou, está no regulamento, né? As equipes investiram, né? Gastaram dinheiro, às vezes, dos seus caixas, dos seus cofres para poder montar times fortes. Então, assim, não faz muito sentido que os times, eventualmente, que não termine o campeonato e não tenha acesso, né? Isso estaria fora de cogitação. Acho até que a possibilidade de subir em 4 é a maior, mas, infelizmente, eu acredito que sejam os 4 que hoje estão na frente do campeonato, né? Porque se você for ver os votos, né, ali na hora da reunião, você vê São Bernardo, Monte Azul, Portuguesa Santista, Taubaté, são os times que mais queriam a paralisação do campeonato, coincidentemente ou não. Então, por quê, né? Assim, eles estão na frente, estão embalados, estão praticamente classificados. Parece muito mais uma inclinação já pensando no possível fim do campeonato e que eles tenham esse acesso garantido sem passar por mata-mata. Então, para mim, a questão dos contratos é a mais grave, não tem solução, não sei como resolveriam isso, independente de conseguirem espaço para as datas, e até a questão de inscrições no campeonato, né? E mesmo que se a federação abrisse exceção, pudesse escrever novos elencos inteiros, né? Não teria como deixar isso justo, olhando assim o calendário de cada time. Então, enfim, infelizmente, eu estou bem pessimista com essa decisão. Você tem mais alguma coisa para falar, cara, sobre a federação aí, as decisões? Você quer fazer algum contraponto? Não, cara, eu acho que nos resta torcer para que haja bom senso, boa vontade de todos agora nesse momento, né? Aguardar a situação do país melhorar, torcer para que melhore quanto antes, para o calendário poder voltar ao normal e não sofrermos maiores prejuízos. E torcer, né? Porque ao mesmo tempo que você tem 4 times que gostariam, acredito eu, que o campeonato terminasse agora, você tem aí do quinto ao nono, pelo menos, que não concordariam com isso, né? Você tem pelo menos 5 times aí que brigariam para que houvesse a continuidade do campeonato. Então, acho que isso vai dar muita discussão ainda, vai dar muito pano para manga. E nós, torcedores, não vamos tomar decisões quanto a isso, né? Isso compete aos cartolas da federação, aos presidentes dos clubes, e nos resta apenas torcer, né? E que é um banho de água fria, né? Até pela situação do São Bento. Até fica aquela questão, né, do podcast também, né? Será esse o podcast, o último podcast, dentro de quanto tempo? Quanto tempo o futebol ficará parado, né? Até a gente já conversou, eu e o Eury aí fora do ar, né? Sobre, ele acha, né, o Eury, que a crescente do coronavírus atual é o que mais está gerando medo, que mesmo com mais casos no futuro, se tiver um declínio de casos, pode haver aí a continuidade do campeonato. Eu já penso que hoje nós temos 200 casos e que em 15, 20, 30 dias teremos muito mais, independente de estar crescendo ou não, e que é muito difícil que seja reavaliado de uma maneira de que agora podemos jogar, né? Então, assim, até nisso eu sou um pouco pessimista, cara. Eu não consigo imaginar que em 2 meses a gente vai ter uma situação plausível para poder voltar esse campeonato. Até nisso, né? Mesmo se os jogadores estivessem ok, se tivesse tudo acertadinho, né? Bom, cara, como você falou, né? Só resta agora torcer, infelizmente, né? E é isso aí. Bom, giro da rodada, apesar de a incerteza do campeonato terminar ou não, na rodada a gente teve vitória do Taubaté contra o 15 de Piracicaba. 15 voltando a perder depois de acho que 5 rodadas, 6 rodadas, até mais, né? O 15 de Piracicaba estava um bom tempo sem perder aí, perdeu o Taubaté. O São Bernardo venceu o Monte Azul, gol no finalzinho. Atibaia e Audax empataram 0-0. Red Bull perdeu em casa para o Juventus. Juventus, bom visitante, a gente avisou. Venceu mais uma fora, 2-1. O lanterna da competição, o Votuporanguense, goleou o Sertãozinho 3-0, né? Dando até uma moral para a vitória de São Bento, mostrando que não era um time tão fraquinho assim, né? Realmente continuando aquela reação que foi pausada aqui em Sorocaba, mas continuou. Cabo segue na briga para tentar escapar da Série 3, né?
A Portuguesa Santista, esse acho que é a maior zebra da rodada, perdeu dentro de casa para o São Caetano, de virada 3-1 para o São Caetano, que também está embalado. São Bento conseguiu a quarta vitória consecutiva, venceu o Penapolense 2-1. E a Portuguesa também embalada, bateu o Rio Claro por 1-0, dando a lógica lá no Canindé, né? E assumiu a oitava posição, que até então era de São Bento. Bom, São Bento, nono colocado no campeonato, hoje, no saldo de gols, estaria fora do G8, em caso de decisão da federação para que se continuasse o campeonato no G8, né? De repente, não vai ter o final da fase, mas vamos fazer só os mata-matas, São Bento estaria fora, infelizmente, pelo saldo de gols, né? E assim, a gente sabe que seria questão de tempo para entrar aí nesse G8, mas hoje é uma dúvida se a gente vai ter mais tempo para correr atrás. Seria uma coisa para se lamentar aí desse início tão ruim do campeonato, né? E agora a gente ganha e não consegue entrar aí na zona de classificação. Bom, cara, muito obrigado aí, boa noite para você. Acho que agora é hora da gente pensar até no futuro, né? Com a epidemia, a gente sabe que muitas concessões têm sido feitas aí, né, no dia a dia das pessoas e muitas coisas têm deixado de acontecer, né? O podcast, cara, a gente até estava discutindo como que faremos, né, nesse período sem São Bento, que é indeterminado. Isso ainda está sendo estudado, a gente está estudando até, como a gente já falou nos outros episódios, trazer o espaço físico e tentar fazer algumas entrevistas, então tentar alimentar com conteúdo o canal, apesar da parada do São Bento, continuando, claro, sempre falando do São Bento aqui. Então, muito obrigado por ouvinte, boa noite, esperamos voltar em breve, então, não devemos ter uma parada também aqui no podcast Papo São Bentista, e boa noite para o Euro e até a próxima. Boa noite, Maicon. Boa noite, amigo São Bentista. E que todos possamos nos cuidar, né, véio? Nos prevenir para evitar aí que a pandemia de coronavírus se alastre e que possamos ser conscientes para solucionar esse problema o mais rápido possível, né? Vamos trabalhar aí para logo termos o próximo episódio com o sem São Bento, porque apesar de o São Bento não estar jogando, né, apesar de estarmos com as competições suspensas, todos nós vivemos o São Bento, né? E quanto menos tempo ficarmos sem o São Bento, seja através de debates, notícias, melhor. Então, um grande abraço e saudação são bentista para todos os amigos.